Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a carta escrita pelo apóstolo Tiago, no capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai de vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Queridos irmãos, o apóstolo Tiago escreveu esta carta. Tinha destino universal, não era específica para nenhum grupo de irmãos ou de cidade específico, porém era de caráter universal. Onde pudesse chegar, ela deveria ser lida, pois era uma revelação de Deus que lhe dava a graça de falar sobre provas e tentações que os irmãos passavam naquele tempo, que prova sempre existiu, e tentações também. Até o Senhor Jesus também foi tentado. Falou também sobre a forma de andar segundo a palavra, praticar a bendita palavra de Deus, que é a sua vontade. Ensinou
a forma de comunicação entre os irmãos, a conduta entre a irmandade, que não deveria haver entre eles acepção de pessoas, isto é, escolha de pessoas, escolhe esse e despreza aquele. Isto Deus nunca se agradou, porque sempre fez com que todos tivessem consideração plena de um para com o outro, considerando o outro superior a si. Falou também do poder da fé e da situação que alguns, pela falta de fé, tropeçavam na palavra de Deus, isto é, ouvia a palavra, mas sem fé, e ouvindo-a sem fé, ela não produzia nenhum efeito, então tropeçavam nela, descriam dela, julgavam a própria palavra por não haver ocorrido aquilo que tinham como expectativa, porém sem a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E agora também ele fala aqui para os irmãos, comentando antes sobre tudo isto que nós ouvimos agora, diz respeito à sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, que ela é pura, é tratável, ela cuida do amor, da comunhão entre todos, não permite que a pessoa se vanglorie na sua própria forma de ser, colocando-se superior a outrem, mas sempre tendo um bom trato, mostrando pelo seu bom trato, de forma a mostrar a sabedoria que tem, de forma mansa e pacífica. Ensinou tudo isso aos irmãos e dizia que a sabedoria que vem do alto, ela primeiramente é pura, depois tratável, pacífica, moderada, cheia de misericórdia, e finaliza dizendo que tem bons frutos, sem nenhuma parcialidade e sem hipocrisia. Então, como falamos aqui ainda, agora, que eleger um irmão em detrimento de outro, exaltar um e humilhar outro, isto aí faz com que nós sejamos parciais, que a gente tenha tendências, tenha facções, ou seja, alimenta divisões, formação de grupos de pessoas contra um, contra outro, preparação de um grupo de irmãos para a gente ter isolamento contra outros. Isto são facções, e esse tipo de coisa, irmãos, não pertence a Deus, mas ao adversário que divide. O Senhor Deus soma qualidades, o adversário faz dividir e enfraquecer os que têm qualidades, perdem em prol de outros, ao invés de crescerem no conhecimento, perde o pouco que tem. E aí ele fala então que aqueles que cultivam as coisas boas de Deus, esses estão cultivando frutos do Espírito e também semeando paz, que é para aqueles que possuem a paz. Tudo isso ele falava, irmãos, para ensinar a conduta boa para aquela irmandade. E o resultado da conduta que não era boa, as consequências que eles tinham. Aqui então, agora ele resume isso aí tudo, falando que devemos resistir a estas coisas que são próprias do ser humano, que são paixões naturais. Obsessão por uma coisa, inveja de coisas que outro tem, e quando não se consegue, ao invés de amar, se odeia, se divide, se isola. Tudo isso são paixões carnais. E aqui nesse capítulo 4, então, ele faz uma exposição sobre as dificuldades que, isto aqui é para nós que estamos na graça do Senhor Jesus. As dificuldades que nós temos, primeiramente, com a nossa natureza, com aquilo que nós somos, a nossa tendência natural que nascemos com ela e que nós precisamos vencer estes ímpetos da nossa carne e da nossa vida terrena, que criam em nós, muitas vezes, guerras e pelejas, ou seja, sempre
dispostos a se debater, a fazer valer nossa intenção, nosso pensamento, nossa opinião, nossa intenção, e muitas vezes, querendo fazer valer, nós guerreamos, combatemos. Há uma oposição sistêmica, às vezes entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Tudo isso são paixões que a carne traz consigo. Então todos nós guerreamos já com isto naturalmente, não tem ninguém. Só não tem isto a pessoa que não tem memória, que perdeu a memória, então não sente mais nada. Mas quem tem sensações, sentimentos, expectativas, sonhos, paixões, ideias, anseios pelas coisas, então sofre naturalmente. Então nós já temos isso aqui, ninguém escapa disto. Não vamos pensar porque é crente que não tem essas coisas, todo mundo tem. Só com um detalhe, devemos resistir isso que está em nós, porque não faz bem. A pessoa que carrega essas coisas consigo sofre demasiadamente sem necessidade, porque vive alimentado por sentimentos e paixões, e é paixão por coisa que não consegue, sentimentos por coisas que não alcança. Isso aí tira o sono, tira a alegria, deprime. A pessoa fica enfunada aí num canto de casa, não quer conversa com ninguém. Outras vezes não quer nem levantar da cama, quer ficar no escuro. Por quê? Porque está sobrecarregada de sentimentos, de paixões, de emoções ruins e vivendo com essa enfermidade terrível que não precisaria isto. Então o apóstolo ensina os irmãos a se apartar disto. Então ele fala aqui, de onde é que vêm essas guerras e pelejas que há entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos deleites. Deleites são prazeres que guerreiam nos vossos membros, prazer, sonho, vontade, desejo, assim por diante. Por quê? Porque você dizia para os irmãos daquele tempo, vocês cobiçam tanto e não têm nada. Vocês têm tanta inveja um dos outros, cobiçam muita coisa e não conseguem alcançar. Vemos que situação que é. Tudo isso aí ainda não é inimigo não, irmãos. É nós mesmos, somos nós mesmos. É carne, é vida humana, é natureza humana, é o DNA de cada um, que já nasce assim. Vamos ver mais para frente, então, o que ele diz. Então, vocês fazem de tudo isso, mas não tem nada. Pede mal. Não recebe, porque vocês pedem para gastar nos vossos deleites. Fica esperando de Deus, pedindo a Deus, para quê? Para satisfazer um anseio carnal, uma vontade que a gente tem. E tanta coisa que a gente almeja, não é, irmãos? Todo mundo tem sonho. Todo mundo tem vontade de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa, de ir em algum lugar. E pior quando sabe que outro vai e você não pode. Outro tem e você não alcança. Outro possui e você não consegue. Então nasce na pessoa, irmãos, um sentimento de diminuição. Se sente mal. E pede a Deus, mas Deus não dá porque sabe que a pessoa quer aquilo para se deleitar naquilo que é longe dele, que são coisas da vida terrena, que ele dá somente o que é necessário. E aqueles que naquele tempo, mas pode ser hoje também, que ficavam desta maneira tão entregue, irmãos, aos sentimentos e busca, e corria loucura pelas coisas da vida, ele fala, vocês são adúlteros. O que é um adúltero? Falando no matrimônio, é aquele que busca uma terceira via, fora do casamento. Se é homem, busca uma mulher que não é sua. Se é mulher, busca um homem que não é seu marido. Isso é um adultério. E aqui também, no sentido espiritual, Deus tem tudo para nos dar, mas a pessoa vai buscar de outra maneira, cobiçando, invejando, traindo, enganando, fazendo falcatruas e negócios para poder adquirir o anseio que tem. Mente, negocia mal,
dá um drible no seu cliente para alcançar mais. Isso tudo é um adultério espiritual. Por quê? Porque deixa o Senhor, que é santo, que é puro, que nos quer junto dele, e ajunta-se aos sentimentos da carne. Então, Jesus disse, vocês não podem ficar assim, devem definir, ou servem a Deus, ou servem a Mamon, que são as riquezas, as coisas desta vida. Hoje, por esta palavra, irmão, o Senhor está mostrando para nós as dificuldades que nós temos, que todo mundo tem, que ainda não é o inimigo, não. Tudo isso somos nós, que a gente costuma jogar nas costas do inimigo. É a tentação, mas não é ainda a tentação. Somos nós, nossa natureza. E para isto, Deus deu um antídoto, um remédio para nós, que é o Espírito Santo que em nós habita. Eu vou ler só aqui o hino que o irmão chamou. Irmãos, vejam só. Fiel e bom Deus, dá-me graça dos céus de resistir ao tentador, que está furioso e me dá tormentos neste mundo de dor. Vem me dar força para lutar, a fim de vencer tudo isso. E acrescenta-me a fé, que me sustém de pé, e ela me reveste do teu poder. Não foi isso que nós cantamos agora há pouco? É por isso que Deus está mandando esta palavra aqui. Justamente porque nós clamamos, porque este hino aqui é uma oração. Ó Pai Celestial, de amor eterno, eu imploro com todo o meu ser, vem me fortificar e também consolar com o teu glorioso poder. Depois, olha, eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer. Com teu santo vigor, então eu vou ser vencedor e vou ver a tua glória, Senhor. É por isso que Deus está falando desse jeito agora. Primeira coisa, que depende de nós, vencer estas paixões e sentimentos naturais que estão em nós e que nós temos sim condição de fazer valer o melhor, porque Deus deu para nós o livre-arbítrio, que é livre escolha. A gente escolhe o que quer. Você quer o bem ou você quer o mal? Eu quero o bem. Então o bem custa um pouquinho mais caro. Você tem que fazer mais força um pouco. Você tem que resistir. Deu vontade de fazer alguma coisa que não é bom ou não é boa, você então resiste. Ah, não, eu vou resistir. Senhor, me ajuda. Pai, vem sempre me socorrer. Quem faz isso, irmãos, continua sendo homem, continua sendo mulher, continua sendo tentado pelos prazeres e coisas carnais, mas não é vencida, não é vencido. Vai resistindo e vai vencendo. Por quê? Porque Deus dá a sabedoria do alto que Ele quer dar para nós nesta manhã. Porque aquele que é sábio escolhe o melhor. O que é tolo não sabe escolher, escolhe o pior. Ou vai na sorte. E sorte não é toda hora que tem. Pode dar certo e pode não dar. Está aqui a palavra desta manhã. Ninguém precisa ficar escolhendo por sorte. Você tem noção do que é bom, coisas que você almeja. Se não fere os princípios da palavra de Deus, se não ofende a doutrina do Senhor Jesus, então busque, ore e espere no Senhor. Agora, coisas para gastar nos deleites, gastar em coisas que desagradam a Deus, nem peça. Se você conseguir por si mesmo, conseguiu. Mas tudo isso te leva longe de Deus. Volte-se para o outro lado do bem e peça aquilo que faz bem para a tua alma, que é a tua vida. Se faz bem para a nossa alma, faz bem para a nossa vida, irmãos. A alma é vida. Faz bem para o nosso viver. Faz bem para a nossa saúde, faz bem para a nossa mente, faz bem para a nossa paz, para a nossa felicidade. Os irmãos acham que Deus quer todo mundo infeliz, todo mundo gemendo e sofrendo. Não, irmãos, o Senhor quer o nosso bem. Só que nós precisamos fazer a nossa parte.
Agora, depois de tudo isso que nós já temos naturalmente, nós temos então o outro lado, que é o lado do tentador. Por isso que piora. Porque a pessoa que é muito entregue aos seus sentimentos e paixões, é um caminho, uma porta aberta para os tentadores vir. Então tem espírito especializado de coisas malignas. Tem aquele que leva a pessoa a explorar, digamos, os prazeres puramente carnais e tenta, e mostra tudo o que diz respeito à carne, mostra onde que ele a encontra, onde que ele se deleita, onde que ele encontra, ele possui, onde ele pode ver, tem tudo na mão. A Irmandade já entendeu, no celular até. Querendo deleitar-se na imundícia, na impureza, na sodomia, em toda sorte de pecados carnais, é só acessar livremente. E o inimigo, então, aí ele entra, porque é porta que ele tem. Entra, se aloja no coração, na mente da pessoa, e ele fica instigando, porque ele sabe que ali tem o que é dele. E ele vai forçar, a pessoa fica escrava de um sentimento diabólico e tem que seguir aquilo. Se é o ódio, se é a cobiça, se é a mentira, que é pecado diante de mentiroso, não entra nos céus. Então esses espíritos vêm e alimentam aquilo, a pessoa não aguenta, vira um mentiroso total. Por quê? Porque abriu o coração e essa coisa ruim de espíritos das trevas entrou, e agora a pessoa está, além do seu sentimento natural, que não é bom, também o maligno, agora ele tem um espaço para viver na mente da pessoa. Qual é a finalidade desta palavra? Primeira, é ensinar como nós vivermos agradando a Deus sem a influência do inimigo. Aquilo que está em nós, que depende só de nós, depende um pouco da nossa força, da nossa decisão em fazer o melhor. Isso está conosco. E depois, nos revestir do poder, como cantamos o hino, de resistir ao tentador. E se alguém está aqui sendo vencido pelo tentador, porque pelas suas tendências naturais, que gosta daquilo, que vive daquilo, que sonha com aquilo, entrou então espíritos malignos que agora alimentam este sentimento, e você não tem mais força de viver melhor, porque você é dominado dia e noite por esta coisa que quer te levar definitivamente a cair no pecado e se perder diante de Deus. Então, qual é o poder que Deus mostra pela palavra? É a expulsão destes espíritos malignos que está atormentando alguém, que não consegue se libertar porque eles entraram e se instalaram. Mas se receberes a palavra de Deus desta manhã, a palavra expulsa este mal da tua vida. Não tem ninguém livre não, irmãos. Alguém pode pensar, mas deve ter irmã e irmão que não sofre tentação. Todo mundo sofre. Só que a tentação, ela vem por fora. Mas quando ela encontra a porta aberta, através dos ouvidos, dos olhos, dos atos que se pratica, ela entra, se instala, senta aí e não sai daí. E fica te dominando, te levando a isso. É como, por exemplo, irmãos, um exemplo muito comum, a bebida alcoólica, que leva à embriaguez. É pecado? Pecado é embriagar-se porque perde a noção e não sabe mais o que faz. Isso leva ao pecado. Mas depois que a pessoa bebeu um gole hoje, amanhã dá vontade outra vez, vai, viciou. Não vive mais sem aquela coisa. Precisa beber. Por quê? Para satisfazer o seu corpo. Então não adianta dizer, eu não gosto. Você não gosta, mas você bebe. É como o fumo. Eu detesto. Mas experimentou uma vez, segunda vez, abriu a porta, entrou aquele espírito que incita a pessoa a isto, agora passa a ter vontade, e chega uma hora que a vontade fica irresistível. Por exemplo, as drogas.
A mesma coisa, provou uma vez, diz que não tem problema, uma vez só, abriu a porta, pronto. Entrou esta coisa, esse sentimento diabólico, e já escravizou a pessoa. Daqui a pouco precisa outra vez, e depois outra vez, pronto. Não tem mais domínio, ele assumiu o comando do seu corpo, dos seus sentimentos. Ele leva a pessoa como quem pega uma rédea de um animal e leva onde quer. O animal vira a cabeça, não quer, mas tem que ir lá. Porque se ele não vai, ele é pressionado para ir. Assim fazem os espíritos das trevas. Mas não é só as drogas, que são coisas narcóticas, que levam a pessoa a essas loucuras que se vê no mundo. E leva até largar a família e peregrinar por este mundo. Não é só isso. Tem muitos que estão junto da família, congrega, estão sempre, mas entrou alguém, algum espírito, pelos seus olhos, aquilo que ele gosta de ver, gosta de assistir, aquilo que ele vira até um seguidor, tornou-se um seguidor daquilo. Ninguém sabe. É um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas virou seguidor de outro que não é Jesus Cristo. Então você é um adúltero, você é uma adúltera. E quanta gente está adulterando. Ficou escravo daquilo. Toda hora precisa pegar o celular e acompanhar, ver as novidades imundas das trevas que está ali. Está alimentando aquele que entrou aqui dentro e assumiu o domínio, o comando da sua mente. Mas é um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus, uma mulher de Deus, mas está adulterando, porque arrumou um outro lado agora e desprezou o Senhor. Vejam, irmãos, que uma palavra dessa aqui tem dificuldade de penetrar nos corações, porque as coisas de Deus são mais difíceis do que as coisas do mundo. É muito mais fácil absorver o que o mundo oferece: impureza, maldição, cobiça, ódio, impureza sexual, dedicação e entrega com avidez o seu corpo às práticas infames e imundas que a palavra de Deus condena. É só ler o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1. Entrega-se. Eles vêm, pousaram ali, assumiram o comando, e o irmão, o crente, está agora debaixo disto aí, não consegue se libertar. Esta palavra está sendo enviada com poder suficiente para expulsar o demônio da vida de alguns que estão sendo vencidos. Quem está ouvindo esta palavra, seja aqui presencialmente, seja por este mundo, seja na cabine de um caminhão, seja na cama de um hospital, seja onde for, e alguns espíritos que assumiram o comando da tua vida, te levam ao pecado e você não tem força de resistir. Se você receber esta palavra humildemente, dizer: tem piedade de mim, Senhor, e você lembrar do que cantamos agora: eu imploro com todo o meu ser. Pai, vem sempre me socorrer com o teu santo vigor. Eu vou ser vencedor. A Irmandade crê que com o vigor santo que está descendo dos céus por esta palavra, nós vamos ser vencedores. Ou quer ser vencida, quer continuar sendo vencido, debaixo desses sentimentos imundos que te arrastam para as trevas. Quer ser liberto, quer ser liberta, receba esta palavra e o poder dela em nome do Senhor Jesus, cujo nome usamos na abertura deste serviço santo. Receba agora o poder que está descendo dos céus. Haja na tua vida domínio próprio, domínio contra os sentimentos malignos, com a tua oração, com a tua boca. Expulsa esses inimigos de volta de ti, eles vão sair voando de perto de ti. Fica hoje, nesta manhã, livre para servir a Deus. Irmãos, como faz bem uma palavra desta aqui. É claro que faz bem para quem receber, não é? É de graça. Querem ser libertos?
Quem quiser ser liberto da força dos seus sentimentos, das tuas paixões, quem quiser ser liberto da influência das trevas, dos espíritos imundos que rodeiam em volta de nós, receba agora pela tua comunhão. Haja mais comunhão agora. Liguemo-nos mais com Deus agora, que nesta comunhão desce dos céus o poder de Deus e vai nos livrar da condenação eterna. Deus seja louvado.